E o Senado voltará a ter um conselho de ética ativo. O órgão está parado desde 2019, mas nesta semana os parlamentares definiram os próximos integrantes do grupo. E sobre esse tema a gente conversa agora com um dos membros titulares do Conselho de Ética, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, o senhor foi então indicado como um dos 15 membros titulares dessa comissão, desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem a função de analisar representações, denúncias contra senadores, contra parlamentares. Já há uma previsão da instalação efetiva desse colegiado e, se sim, já há algumas demandas engatilhadas para serem analisadas pelo grupo? Lívia, na verdade, a indicação dos membros já é uma excelente sinalização da casa, do presidente da casa, de que vai ser, então, instalada essa comissão de ética. No momento, nós não temos nenhuma demanda que eu me lembre, né? Eu tenho acompanhado isso, inclusive, quando eu me candidatei à vaga de um membro representando o Partido Liberal, e foi respeitado ali a proporcionalidade dos partidos e dos blocos partidários. Então, a princípio, nós não temos, e que bom por isso, né? Nós não temos nenhuma demanda. O que acontece? A comissão de ética, né, o comitê de ética, é justamente para verificar se algum membro do Senado Federal cometeu alguma irregularidade em decorrência do decoro parlamentar, em decorrência da Constituição Federal, do regimento interno. Então, é uma comissão de vários senadores que justamente analisam, por exemplo, ofensas, uso de palavras inadequadas ou desrespeito à própria Constituição e ao regimento interno. Então, é muito importante essa sinalização logo nesse início de legislatura da reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, que isso tenha sido observado e que seja, então, indicados membros para a instalação dessa comissão. Agora, senador, a casa retomou esse colegiado, mas desde 2019 esse conselho não estava ativo, não operava de maneira regular. Como a casa organizou essa demanda? As análises, a partir de agora, poderão ser realizadas de forma retroativa? Porque eu presumo que senadores acabaram enviando essas denúncias para algum departamento, algum setor, alguma comissão do Senado. Muitos senadores permanecem na casa. Essas análises poderão acontecer de forma retroativa, por exemplo, da legislatura anterior? Daniel, na verdade, como nós iniciamos uma nova legislatura e eu acredito sim que demandas vão surgir a partir de agora, mas entendo também que por ser uma nova legislatura, uma nova presidência, uma nova mesa e que não haviam sido anteriormente na legislatura anterior, não tinha todos os membros indicados para esse Conselho de Ética, então eu creio que nós estamos iniciando zerados. Mas nós vemos, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que o Conselho de Ética ele é muito, muito ativo, até porque são muito mais parlamentares, são 513 na Câmara Federal, então lá eles têm uma demanda muito grande. O Senado, por ter menos membros, né, e por ser um colegiado que tem um contato muito direto, então realmente é muito menos acionado do que na Câmara Federal. Acaba não sendo um bom parâmetro, por exemplo, nós compararmos o funcionamento das duas casas pelo número de membros. Mas nesse momento não existe nenhuma demanda, nenhum senador aguardando nenhuma demanda para entrar, pelo menos que nós saibamos, né? Pode ser que alguém tenha se sentido ofendido com algo e estava esperando esse conselho ser nomeado. Agora, senador, deixa eu aproveitar a presença do senhor para a gente falar de um outro assunto que dominou o noticiário nesta quarta-feira e até boa parte da sessão hoje no Senado Federal,
que foi o discurso feito pelo senador Sérgio Moro, depois que o episódio da operação da PF contra integrantes de facção criminosa que teriam arquitetado ataques, assassinatos, sequestros de autoridades públicas e servidores públicas, incluindo ele, veio à tona. Ele fez um discurso muito forte, né, ressaltando a ousadia desses criminosos, mas chegou a mencionar também falas do presidente Lula que foram feitas ontem, mencionando um desejo de vingança em relação ao senador, que foi o juiz da Operação Lava Jato, que determinou várias condenações contra o atual presidente da República. Como o senhor acompanhou ao longo do dia essas colocações de muitos parlamentares que seguiram uma linha de associar justamente essas falas do presidente Lula e esse episódio de hoje, esse plano arquitetado pelo PCC, há algum tipo de relação? É leviano fazer essa ligação? Queria te ouvir a respeito disso. Lívia, é excelente que aproveitemos a entrevista para falar sobre esse tema. Eu fiz um discurso muito incisivo lá no plenário hoje, porque não foi apenas a fala do atual presidente da República. Se nós observarmos desde janeiro a própria transferência do Marcola de Rondônia para Brasília, veja o número de invasões do MST, já supera todos os 4 anos do presidente Bolsonaro, né? Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, ao invés de implantarem lá a GLO, Garantia de Lei e Ordem, eles querem negociar com presidiários que estão tocando fogo no Rio Grande do Norte. Então, são várias sinalizações de que o crime ele está muito à vontade com o novo governo Lula. E pergunto para vocês, né? Quando, no final das eleições, no segundo turno das eleições, o que nós vimos nas cadeias, nos presídios? Comemoração. E isso, para nós, não é possível que criminosos estejam comemorando a eleição de um presidente, né? Isso é uma sinalização muito clara para nós de que os bandidos, os criminosos, as facções tinham lado, tinham torcida, porque sabiam que esse é um governo que enxerga o marginal como vítima da sociedade. E nós, né, inclusive enquanto oposição, enquanto pessoas acreditando que o Estado brasileiro tem que ter moral, o Estado brasileiro precisa combater o tráfico, combater crimes, combater o tráfico de drogas, não podemos permitir a invasão de propriedade privada, queremos um cidadão de bem que faz todos os exames, teste de aptidão, psicotécnico, para ter sua arma de fogo, para proteger a sua vida, a sua família. Vejam que tudo isso, em menos de 100 dias de governo Lula, está sendo desmantelado. Então, mais do que aquelas palavras que infelizmente envergonham cada um de nós, cidadãos brasileiros, porque o Lula ocupa hoje o cargo máximo de uma república, que é a presidência, a presidência, e dentro do Palácio do Planalto, ele falar claramente em tom de deboche, em perseguição, em ferrar uma pessoa que lá atrás combateu corrupção nas nossas estatais. Então vejam que o crime organizado, o MST, que eu também considero uma facção criminosa, e esses bandidos estão muito à vontade com o novo governo Lula e seus representantes. Tá certo, então a gente quer agradecer demais a participação do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Senador, um grande abraço e até a próxima. Lívia, muito obrigado. Daniel, um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para esclarecer os pontos do nosso ouvinte da Jovem Pan. Uma boa noite.